Olá, sejam bem-vindos. O Cicobi Crédito Iguaçu dá sequência à nossa série de entrevistas sobre educação cooperativista e financeira. Até o momento, nós tratamos de assuntos que fazem parte do universo das cooperativas. E a partir de agora, nós vamos falar sobre assuntos relacionados a finanças pessoais. Realizar sonhos e gerir com maestria as próprias finanças é o desejo de qualquer pessoa, não é mesmo? Mas para isso é preciso que você entenda a sua realidade financeira e adote alguns hábitos, o que exige bastante disciplina e atenção. Para tratar sobre gestão de finanças pessoais, nós recebemos novamente o Luiz Oliveira Rios. Ele é palestrante, realiza treinamentos de educação financeira para funcionários de diversas empresas e é consultor de negócios da Câmara de Comércio Brasil-Ásia. Rios já esteve aqui conosco no segundo vídeo da nossa série. Professor, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui no Cicobi Crédito Iguaçu. Eu que agradeço o convite de estar, como se diz, novamente de volta. Muito bem. Falar sobre dinheiro normalmente só é abordado nas famílias quando o contexto já é de dificuldade. Mas na prática, esse assunto precisa vir à tona muito antes, não é mesmo, Rios? Com certeza. Você tocou num ponto que a gente nota que é um ponto nervoso com relação ao brasileiro. A impressão que dá e a prática mostra que as pessoas na família não gostam de falar sobre finanças. Então o que acontece? Muitas vezes quem trabalha, o marido, a esposa, ou o marido ou a esposa, ambos trabalham e estão com dificuldades financeiras e ocultam isso das famílias, dos demais membros da família, dos filhos, das filhas. É preciso a gente aprender a ser sincero, conversar. Se as coisas não vão bem, não tem nenhum problema, isso acontece com cada um de nós. Vamos conversar, olha, esse mês não podemos gastar isso porque eu estou apertado de dinheiro. É dizer as coisas como elas são. Não é dourar a pílula. Não é dizer, olha, eu acho que talvez dê, ou dá ou não dá. Então é importante abrir esse diálogo. Nós estamos passando por uma dificuldade financeira e precisamos da ajuda de toda a família. E Rios, qual que é a realidade do Brasil nessa questão? A realidade é muito triste, vamos ser sinceros, por uma razão também basal. Nós brasileiros, com as exceções de praxe, nós não fomos educados, não somos educados na área de finanças. Aliás, duas grandes falhas que a escola brasileira tem. Não nos educa, a escola brasileira não nos educa na área emocional para lidarmos com os nossos desafios de vida e não nos educa para lidarmos com o financeiro. Que impacto emocional! Então é preciso entender que a dificuldade maior é essa. Dados apontam que em torno de 60% a 64% das famílias brasileiras estão endividadas. Por quê? Porque não sabem controlar o dinheiro, não sabem usar o cartão de crédito, não sabem usar o cheque especial. Esse é o grande problema. A realidade é grave, é preciso que a gente reaprenda a lidar nessa área. E quando o assunto é educação financeira, muitas pessoas pensam somente na ideia de cortar gastos e de economizar por economizar. Mas o que de fato é a educação financeira? Olha, essa sua pergunta é muito legal para a gente abordar um tema que é válido para todos nós, não só para a pessoa física, para o cooperado, para as empresas também. É preciso parar com essa história de cortar custos quando chega a crise. Eu não gosto da palavra cortar custos. É preciso ter uma prevenção e a prevenção ela é continuada. Eu vou ter que examinar onde é que eu posso gastar menos, onde é que eu posso investir. Olha que interessante esse detalhe. Não é não investir, mas é investir aquilo que eu possa investir. Porque às vezes, naquela ânsia de fazer um bom investimento, eu ultrapasso a minha capacidade financeira. Aí o investimento vira um pesadelo. Então é necessário que a gente aprenda que eu não preciso cortar custos apenas para cortar na pele, não vai resolver. É preciso ter a prevenção e eliminar aquilo que não agrega valor dentro dos meus gastos pessoais e também dos meus investimentos. Uhum. De que maneira que esses conhecimentos que o senhor colocou agora e também os princípios relacionados à educação financeira podem contribuir para a saúde financeira das pessoas? Olha, é importante esse detalhe. A própria Organização Mundial da Saúde chegou à conclusão que dívida
turbulências financeiras, o que acontece no dia a dia? A pessoa fica sujeita a ter ataques cardíacos. A pessoa fica tão angustiada que pode ter um derrame cerebral, chamado AVC. Na linha de produção de uma indústria, de uma fábrica, as pessoas podem ficar tão aéreas que ficam mais sujeitas a acidentes no trabalho. Então, finanças equilibradas também é saúde, porque finanças mexem com as nossas emoções. E a pessoa que é honesta, as pessoas honestas, não conseguem dormir devendo. Por isso que é importante a gente ter um plano financeiro pessoal e um plano financeiro familiar para a gente sair, eu costumo dizer, a importância da gente fugir do inferno das dívidas. E outro pensamento equivocado e muito comum é: educação financeira não é para mim, é só para pessoas que têm dinheiro. Por que existe essa crença? É verdade. Eu diria que é uma anomalia. Não, mas educação financeira, poupança, isso é para quem tem dinheiro. Na verdade, é um paradoxo, porque as pessoas que têm dinheiro fazem exatamente isso. E quem não tem dinheiro ou ganha o mínimo, é por isso que é importante. É disciplina. A gestão financeira é disciplina. O exemplo nos mostra em algumas empresas que às vezes o funcionário tem até um bom salário por mês e ele está endividado. Aí, se aumentar o salário dele, ele vai continuar endividado por uma razão muito simples. O que acontece? Ele não foi disciplinado a poupar. Aliás, o brasileiro, ele associa a poupança somente à poupança tradicional. Mas não está rendendo nada. Não é o fato de render ou deixar de render, é o fato de você ter uma reserva técnica. Se você poupar, por exemplo, R$100 por mês, num ano você vai ter R$1.200. Eu costumo dizer que você vai estar mais rico, R$1.200. A poupança é disciplina, não é quantidade. E aí você vai juntando. Os mais velhos têm um ditado que eu gosto muito, que fala assim: é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, sem fazer ironias baratas, mas fazer uma brincadeira, é de tostão em tostão que a gente faz 1 milhão. Exatamente, Rios. E é importante ressaltar que reconhecer a importância da educação financeira ainda não é suficiente para que as pessoas adotem as boas práticas. O principal é ter um orçamento e realmente saber controlar os gastos e as despesas, os ganhos, tudo que faz parte do seu orçamento. Nesse caso, quais as suas orientações para isso? Como é importante ter a questão do orçamento familiar. O orçamento familiar, eu sempre recomendo que é indispensável a gente pegar o ano, Carol, e fatiar o ano em 4 trimestres. O meu orçamento, o que eu vou gastar nesse mês? Ter um plano de contas. É aí que entra a reunião da família. Precisamos mesmo comprar esse produto? Eu noto que muitas pessoas e muitas famílias misturam o desejo de ter algo com a necessidade. É aí que entra o gasto maior, porque o nosso desejo ele não tem limite, mas a nossa necessidade tem. Então, fazer um plano orçamentário. O que é um plano orçamentário? É colocar tudo na ponta do lápis. Uma vez perguntaram, mas eu não sei mexer com o computador. Não tem problema. Pega um lápis, uma folha de sulfite e vai anotando. Se você conhece o mínimo de informática, pode usar uma planilha Excel que vai ajudar nesse sentido, mas é importante você fazer um orçamento. O orçamento ajuda a gente a não gastar dinheiro de forma desnecessária. Rios, como já mencionado aqui, o senhor ministra treinamentos de educação financeira, para funcionários de diversas empresas. E quais são as principais dificuldades com relação ao dinheiro que o senhor percebe nesses treinamentos? 2 grandes dificuldades. Primeiro, o descontrole. Muitas vezes a pessoa tem um cheque, talão de cheque, sequer às vezes anota no canhoto o que foi dado e para quando. O cartão de crédito, por exemplo, as pessoas muitas vezes fazem uma compra fora da data do corte. O que é uma data do corte? Digamos que o seu vencimento do cartão seja todo dia 20. Se você comprar no dia 15 de 16, você ganha mais 4 dias. Só vai vir a fatura daqui a 34 dias. Às vezes a pessoa compra, o cartão de crédito vence, por exemplo, daqui a 10 dias ela compra, vai cair no mesmo mês. Então, 2 fatores. A desorganização
dos números e a indisciplina. Eu quero, eu vou comprar. Eu preciso? Não, mas eu vou comprar. Aí fica endividado. E olha só que interessante, uma pesquisa realizada em 2020 pelo SPC Brasil revela que 48% dos brasileiros não controlam o próprio orçamento. 25% confiam apenas na própria memória para anotar as despesas e os ganhos. 20% não fazem nenhum registro e 2% delegam essa tarefa para terceiros. Rios, por que existe essa dificuldade? Olha, primeiro, muitas vezes é uma fuga da realidade. Se eu não ver, então não vai acontecer nada. Não é comigo, só com o outro, eu dou um jeito, é o famoso jeitinho brasileiro, não é? E eu costumo dizer que a coisa mais importante a gente aprender é amar a realidade. Ah, a realidade é dura, não. A realidade é. O que eu preciso é me ajustar à realidade. Porque se eu viver só na fantasia, não, eu vou conseguir... O pensamento positivo é uma coisa curiosa. O pensamento positivo para nada vai funcionar se eu não colocar em prática algumas ações na área financeira. Então é preciso eu fazer um plano. A gente pode e deve realizar sonhos, mas quando? Dentro de uma metodologia. Por exemplo, se você ganha R$1.000, não gaste 1.100. Procure gastar menos. E outra coisa que é muito importante, pesquise preço. Não é comprar o mais barato, uma coisa curiosa. Não, pesquisar preço eu tenho que comprar o mais barato. Não, não é isso. Entre dois produtos de boa qualidade, você escolhe aquele produto que esteja com a oferta melhor. Isso sim é comprar bem, não é comprar o mais barato. Muitas vezes, aquela velha história, o barato fica caro demais. Então é importante a disciplina e é importante um plano para você saber para onde está indo o seu dinheiro. Rios, outro ponto fundamental são os objetivos. Nós temos os objetivos de médio, curto e longo prazo. Para um orçamento realmente completo, esses objetivos precisam ser bem definidos, não é mesmo? Precisam. E um treino que eu julgo fundamental. Aliás, o Brasil, quem já tem uma certa idade e acompanhou, teve uma época que o Brasil, a inflação por mês era 40%, chegou a 80% a inflação, era uma coisa absurda. De manhã estava um preço, à noite já tinha outro preço, ninguém tinha controle absolutamente nada. Nesse sentido, a coisa mais importante que tem é você poupar. Mas de que maneira? Eu tenho um sonho, qual é o meu sonho? Digamos, o meu sonho é adquirir um veículo. Olha que interessante, é o sonho do brasileiro, veículo e casa própria, não é? São os dois grandes sonhos, legítimos. Muito bem, com relação ao veículo, se você não tomar cuidado, se você comprar o veículo em 60 parcelas, você vai pagar 2 veículos. Então, administra essa dinâmica de você ir poupando, dar uma entrada maior nesse sentido, para fazer parcelas que, na verdade, você consiga pagar. E não é só a parcela, você comprou um veículo, por exemplo, é muito comum a pessoa calcular, eu posso pagar R$390 por mês, mas tem o seguro, olha que interessante, tem os pneus, tem a manutenção, tem N fatores. Quando você vai fazer as contas, você não paga 390, vai para R$600. Aí o teu sonho virou um pesadelo. A importância é calcule antes, espere. O apressado acaba cometendo erros. Por quê? A ansiedade nos mata. A ansiedade é ruim, não vale a pena. Realize seu sonho. Quero fazer uma viagem. Maravilha. Planeje. Que ótimo. Viajar é saúde, viajar é cultura. Mas não para você viajar no cartão endividado. Não vale a pena. Exatamente. Financeiramente, o período de pandemia do Covid-19 foi um período complicado para muitas pessoas. Nós podemos dizer que a crise, ela faz com que as pessoas entendam e coloquem em prática os princípios de educação financeira? Olha que interessante, eu vou um pouco na contramão da história. Qualquer crise revela aquilo que já é ruim. O que eu noto que a pandemia, por incrível que pareça, para várias empresas e algumas famílias, o que a crise fez? Revelou o descontrole total. Então, necessariamente, é claro que a crise afetou muitos negócios, realmente tiveram grandes e têm grandes problemas, mas é a desorganização pessoal que faz com que as pessoas, na crise, se torne realmente muito mais difícil viver financeiramente falando. O que eu noto,
teve sim um papel educacional. A gente descobriu que eu preciso do mínimo para sobreviver. Isso é maravilhoso. Eu descobri que ser solidário, que ter uma ação cooperativa com o meu vizinho, com o meu semelhante é 10. Algumas pessoas, infelizmente, não vão aprender, porque vamos ser sinceros, algumas pessoas não são educadas nem pela dor. Quando passa aquela dinâmica da dor, aquele pique, volta às mesmas práticas anteriores. Mas de forma geral, eu diria, se tiver algo positivo nessa crise, digamos assim, da pandemia, foi a crise da reeducação. E tomara que continue assim a reeducação para a gente aprender a valorizar cada centavo. Com certeza, tomara mesmo. Rios, como que nós podemos fazer então para prevenir ou minimizar as consequências financeiras diante de uma crise? Vamos usar a Covid-19 até como um patamar de aprendizado. É exatamente isso, a gente aprender a planejar. De onde vem o meu dinheiro? Qual é a minha fonte de renda? Quanto eu ganho? Quais são os meus gastos fixos? E é interessante que eu falo para o cooperado isso, mas também se aplica à empresa. Qual é o meu custo fixo mês a mês? De onde vem esse dinheiro? Nesse meu custo fixo, o que eu posso minimizar? E vamos ser sinceros também, o que eu posso cortar? Tem algumas coisas que eu devo cortar, sim. Mas eu preciso ser prevenido nesse aspecto. Então, é fazer contas. O brasileiro ainda não aprendeu a fazer contas. Por quê? Ele associa, nós brasileiros, com as exceções de praxe, nós associamos fazer conta com matemática. Ah, mas não é matemática? É matemática, só que é matemática simples. Aliás, tudo é matemática. Mas não aquelas complexidades e fórmulas, mas é o dia a dia. Quanto custa? Qual é o custo-benefício? Vale a pena? Posso comprar agora? A parcela, os juros não estão embutidos muito alto esses juros? Não, então vou trabalhar, vou comprar, vou poupar, vou esperar. A palavra-chave é aprender a esperar, a ter paciência. Aí sim você consegue realizar. Rios, considerando uma economia próspera, como que nós podemos fazer com que os hábitos que já foram adquiridos, as boas práticas, se tornem rotina? Muito bem. Olha, uma das coisas que a gente aprende, se a gente pegar, por exemplo, a cultura americana é uma coisa muito interessante. Os Estados Unidos passaram por várias crises e as famílias americanas, elas orientam os seus filhos a não ganharem $1 milhão, mas a fazerem $1 milhão. O que é fazer? É você construindo através de um trabalho honesto e você fazendo uma reserva técnica. Então eu diria que a riqueza, a gente já ouviu essa expressão, dinheiro atrai dinheiro, né? E é certo nesse sentido, não é uma mística não, é algo certo. Por quê? Você com dinheiro na mão, você consegue comprar melhor. A melhor compra, vamos ser sinceros, a melhor compra é a compra à vista. É a compra à vista, de você vai lá, paga, não deve nada a ninguém. Muito bem, então eu diria que a economia, a riqueza de uma nação se faz com poupança. Quando a gente estuda a história econômica do mundo, todos os países que progrediram, as famílias foram prósperas nesse sentido, de reeducação financeira. Rios, quero te agradecer mais uma vez pelos seus conhecimentos, por colaborar aqui conosco e principalmente por conscientizar as pessoas que nos assistem. Muito obrigada. Eu que agradeço e a minha recomendação é, vamos colocar em prática, porque sem a prática nada acontece. Não é a fé em si que move o mundo, é a ação. A fé é importante, mas a ação. Sem ação não tem reação. Acompanhe os nossos próximos episódios e fique por dentro das nossas redes sociais. Muito obrigada a você que nos assistiu e até a próxima!